Bom, para exercitar um pouco, nós temos aqui o gerente de tráfego da Monarch Electric Company acabou de receber uma oferta de redução de frete de uma transportadora para o carregamento de motores fracionais, motores individuais, né, para o armazém de campo da companhia. A proposta é de uma taxa de 3 dólares por cada 100 libras CWT, se um mínimo de 40 mil libras for movimentado. Atualmente, carregamentos de 20 mil libras ou mais são transportados a um frete de 5 libras por CWT. Se o carregamento for menor que 20 mil libras, aplica-se um frete de 9 dólares por CWT. A companhia deve aceitar a proposta de redução? Então, veja, atualmente a empresa faz um determinado carregamento, né, e ela paga por um determinado valor, né. A proposta é uma redução no valor com garantia de uma maior quantidade de carga e uma quantidade firme, quase que fixa de carga, não é? Mas se a empresa não conseguir garantir isso, ela vai tomar uma multa. Portanto, o que acontece? A empresa atualmente paga 5 dólares por CWT. E aí há uma grande variação na oferta dessa carga para a transportadora. A transportadora chegou e falou, olha, vou fazer uma proposta. Se você me garantir que você vai ter pelo menos 40 mil libras, ao invés de cobrar 5, eu vou cobrar 3. Tá? Mas se você tiver um carregamento menor do que 20, eu vou te aplicar aí 9 dólares por CWT. Aí a pergunta, você topa ou não topa isso? Para ajudar o gerente de tráfego a tomar essa decisão, existem algumas informações, claro. Demanda anual do armazém, 5 mil motores. Pedidos de reposição no depósito, 43 pedidos. Peso de cada motor encaixotado, 175 libras. Custo padrão por motor no depósito, 200 dólares. Custo de processamento de ordem de reposição, 15 dólares por pedido. Custo de manutenção de estoque como percentual do valor médio anual mantido em estoque, disponível, 25%. E custo de manuseio no depósito, 30 centavos por cada 100 libras, ou por CWT. Então vamos começar a fazer as contas. Nós vamos fazer as contas aqui do atual. O atual, como é que ele está pagando? Né? Demanda anual do armazém. Então são 5 mil motores, cada um pesa 175 libras, são 875 mil libras de peso, que é o que vai ser movimentado e armazenado de fato. Custo anual do armazém. Nós temos 5 mil motores, cada motor custa 200 dólares, então 1 milhão de dólares em mercadorias dentro do armazém. Custo anual de processamento de ordem de reposição, ou seja, quanto custa para se fazer cada pedido? 15 dólares, foi dado. Quantos pedidos são feitos por ano? 43, vezes 15, 645 dólares. Custo de manutenção de estoque como percentual do valor médio disponível atual. Vou explicar isso. Quando eu quero calcular qual é o valor que eu gasto para manter um produto estocado, ao invés de eu ficar fazendo um monte de contas, eu já fiz essas contas milhares de vezes e já cheguei a um índice. Esse índice quer dizer o seguinte, tudo que eu tenho lá dentro armazenado, 25% do valor disso aí se mantém, eu vou gastar em estoque. Então se eu tenho lá 10 milhões de dólares, 25% desse valor aí é o que eu vou manter, eu vou gastar para manter em estoque. Então veja que aqui a gente tem esse custo de manutenção de estoque como percentual do valor médio disponível, 25% de 1 milhão de dólares, que é o custo da mercadoria que eu tenho, né, os 200 dólares vezes 5 mil motores, dividido por 43 pedidos e dividido por 2. Quando eu divido fração, eu inverto, né, aquela transformação matemática, né, divisão de frações, você inverte a segunda passa multiplicando, por isso aparece esse 2 aí. Esse 2 aí quer dizer estoque médio, porque quando eu faço o cálculo do estoque, a pergunta que fica no ar é, quando você for fazer o cálculo do custo do estoque, você vai fazer ele totalmente cheio ou totalmente vazio? Né? Então essa é uma pergunta que fica no ar. O ideal é se fazer com ele pela metade. Por quê? Porque toda vez que você observar o estoque, ele vai estar ou vazio ou
um pouco vazio ou um pouco cheio, mas se você faz essas medições ao longo de um mês, por exemplo, e tira a média, você vai ver que ele vai sempre estar pela metade. Porque ele começa a baixar, você repõe, ele sobe de novo, começa a baixar, repõe, você sobe. Essa mecânica acaba nos mostrando que o estoque médio ele acaba sendo o estoque cheio dividido por 2. Por isso esse 2 aí da fórmula. Então 1 milhão de em mercadorias dividido por 43 pedidos, dividido por 2, porque é estoque médio. Então isso dá 2.910 dólares. Custo de manuseio é 30 centavos de dólares por cada 100 libras. Então, 30 dividido por 100, vezes o peso todo a ser movimentado, que é as 875 mil libras, dá 2.625 libras. E o custo anual do frete, que vai ser 5 dólares por cada 100 libras, vezes o 875 mil, dá 43.750. Lembrando que esse 5 é o que eu pago atualmente, né, para movimentar essas cargas. Então, se eu somar aqui o custo do armazém, custo da mercadoria no armazém, 1 milhão de dólares, né, mais os 2.910, que é o custo de manutenção do estoque, mais 2.625, que é o custo de manuseio, mais o custo anual do frete, que é o 43, nós temos aí 1.049.930, é o que eu pago hoje. Vamos ver a proposta agora? A proposta, vocês podem observar que o que eu não mudei ficou em preto e o que eu mudei ficou aí em rosa, vermelho aí, mais ou menos. Então, o peso vai ser o mesmo, o valor em estoque vai ser o mesmo, o custo anual de processamento vai ser a metade. Lembre-se, eu vou levar o dobro de carga. Se eu vou levar o dobro de carga, eu preciso fazer a metade do pedido. Lembra, eu levava 20. Agora a proposta dele é que eu leve 40. Se eu vou carregar 40 ao invés de 20, isso quer dizer que os meus pedidos vão cair pela metade. Quando eu fazia 20 mil libras de transporte, eu precisava pedir isso 43 vezes. Levava uma quantidade de carga que me forçava a ficar fazendo pedidos toda hora, 43 pedidos. Se eu vou levar o dobro de carga, vai diminuir a quantidade de pedidos, ok? Mas vai diminuir quanto? A metade. Se eu dobrei a carga, reduz pela metade a quantidade de pedidos. Como 43 é um número ímpar, se você dividir vai dar pedido quebrado, a gente tenta com 21, depois tenta com 22 para encontrar o ponto ótimo aí. Vamos fazer com 21 primeiro, que eu acho que já vai dar certo, né? Com 21 pedidos, vezes 15 dólares cada pedido, 315. Aquele cálculo do valor de manutenção de estoque fica o mesmo, a gente só muda ali, ao invés de 21, nós temos agora, perdão, ao invés de 43, agora nós temos 21 pedidos, o resto dos números se mantém. Então, nós temos aqui um custo de manutenção no estoque de 5.955. Por que esse custo é maior? Porque eu tenho mais produto em estoque, a quantidade é maior, claro que o custo de armazenagem vai ser maior. Lembra que era 20, agora é 40 mil libras, é claro, vou ter mais custo de armazenagem. O custo de manuseio vai ser o mesmo, porque eu não vou manusear mais produto ao longo do ano, né? O que a gente está fazendo uma mudança em cada carregamento, mas ao longo do ano vai ser os mesmos, 875 mil libras, né? E o custo de frete a gente vai mudar aqui, porque era 5, vai passar para 3, que é a proposta aí do nosso transportador, nosso operador logístico. Então, 3 dividido por 100 vezes 875, 26. Então, se eu somo aqui 1 milhão com 5.955, com 315, com 2.625 e com 26 dá 1 milhão e 35, o outro dava 1 milhão e 49. Portanto, me interessa sim essa operação aqui. A única coisa que eu tenho que garantir é que eu tenha aquela quantidade de carga sempre para o transportador fazer esse transporte mais barato por 3 dólares. Aí é uma reorganização que eu tenho que fazer aqui na minha empresa, né? Não pode deixar mais aquela história de cada hora que o transportador chega tem uma quantidade de carga diferente. Não, agora eu vou ter que me reorganizar, mas justifica essa reorganização porque eu vou ter uma redução de custo, ok?